Muito bem, meus amigos, estamos iniciando nesta terça-feira mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões para você que está sempre ligado aqui na plataforma do YouTube, né? Então, você pode participar do canal clicando no joinha, deixando seu like aí, né? Também se inscrevendo no canal. E é claro, pode copiar o link, jogar nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, dos bares, enfim, futebol que tiver aí. Que nos ajuda bastante, tá bom? E precisamos também do apoio do empresariado local, muito importante o seu apoio nesse canal independente, que é a voz da população de Ponta Porã. Vamos começando com as informações de hoje, então. Vamos falar do ministro André Mendonça, que tem mostrado-se destemido, né? Os ministros André Mendonça e Gilmar Mendes tiveram um novo encontro hoje, dia 30, e é a primeira vez que os dois magistrados, né, ficaram frente a frente depois das críticas públicas, né, feitas pelo Gilmar Mendes em relação à atuação do ministro André Mendonça como relator do caso Master. Na realidade, o decano do STF está muito bravo, está possesso com as derrotas que lhe estão sendo impostas por André Mendonça. E diante disso, em sua participação no programa televisivo Roda Viva, na última segunda-feira, dia 22, Gilmar Mendes disse que Mendonça cometeu um erro crasso ao aceitar conversar com o advogado de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Quem revelou o encontro com o advogado foi o próprio André Mendonça. Durante uma reunião da segunda turma, o ministro disse que recebeu uma proposta de delação seletiva por parte do patrono de Vorcaro. No Roda Viva, Gilmar Mendes criticou o fato de o colega ter recebido o advogado e discutido o conteúdo da proposta de delação. Segundo Mendes, essa conduta violaria a lei orgânica da magistratura. Na realidade, o André Mendonça não disse que discutiu o conteúdo dessa delação que foi proposta. Isso saiu da cabeça de Gilmar Mendes, né? Por outro lado, receber advogados é prática comum entre todos os magistrados. Por fim, quem acabou flagrantemente violando a LOMAN, né? que é a lei orgânica da magistratura, né? Quem acabou violando foi o próprio Gilmar Mendes, né? Ao criticar abertamente e publicamente a conduta de um colega dentro de um processo, né, e isso é prática inadmitida pela lei que rege a magistratura brasileira. Né? Na verdade, tem que deixar o Gilmar errar, tem que deixar de falar, ele está revoltado, tem que deixar Alexandre de Moraes falar, eles estão revoltados, eles estão cada dia mais se afundando na lama, né? E por mais donos, né, da lama que eles sejam, uma hora eles vão chafurdar sozinhos e não vão conseguir voltar, né? Então é isso aí. E vamos continuar falando do Supremo Tribunal Federal, né? Porque o Supremo começou a liberar os penduricalhos do Judiciário, meses depois de impor um teto de 35% do salário dos magistrados a integrantes dos Ministérios Públicos. Os ministros acolheram pedidos da Procuradoria-Geral da República e fizeram ajustes na tese que limitou esses pagamentos no Judiciário, flexibilizando em alguns casos, como pagamento de valores já reconhecidos e a indenização por plantões em casos específicos. Última a se manifestar no julgamento, a ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto conjunto apresentado pelos ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin para ajustar a tese de que havia limitado esses pagamentos e ampliou os pagamentos em alguns casos. O presidente da Corte, Edson Fachin, também votou nesse sentido. O julgamento ocorre em sessão virtual prevista para terminar hoje, né? E parece que tudo não passou de mera encenação, né? Os penduricalhos vão permanecer, né? Depois da chamada encenação, o STF está começando a liberar os penduricalhos que primeiramente havia barrado, né? Agora está liberado. E vamos seguindo aqui com as informações, né? O PT, sempre o PT, né? Ele gosta muito de investigar opositores, mas fazem o escarcéu e não cobram nada, né, dos seus filiados. O Partido dos Trabalhadores, o PT,
apresentou hoje ações contra o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e contra o Partido Liberal, o PL. A ofensiva petista é consequência de uma carta enviada a Flávio pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. No texto, o norte-americano agradeceu ao senador brasileiro por colocar à disposição de Washington uma equipe de transição para dialogar com o governo Donald Trump. A primeira iniciativa será protocolada na Procuradoria-Geral da República e não vamos nos espantar se a PGR aceitar, né? Nela, o PT solicita a abertura de um inquérito criminal para investigar a conduta de Flávio e na representação, o partido sustenta que a carta revela uma negociação direta entre um agente público brasileiro e um governo estrangeiro. Com esse argumento, o PT pede que a PGR apure a possível prática dos crimes de corrupção passiva, violação de sigilo funcional e delitos contra a soberania nacional. Os documentos também, ou o documento também, pede que o Ministério Público investigue se Flávio buscou apoio do governo norte-americano para sua campanha presidencial ou obteve algum tipo de vantagem devida ao compartilhar dados ligados a uma eventual transição de governo. O PT não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Eles fazem na cara dura, porque sabe que a PGR está do lado deles, o STF está do lado deles, só que até onde vai a cara de pau, né? Não sei se por muito tempo o PGR vai acabar aceitando, não, né? Já tem dado sinais de que tá dando uma afrouxada aí o pessoal da PGR, né? Além da representação criminal, o PT também vai protocolar com o Partido Verde e o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, integrantes da Federação Brasil da Esperança, uma notícia de fato no Ministério Público Eleitoral, né? A petição questiona a atuação do PL e pede que o órgão apure eventual descumprimento da lei dos partidos políticos. Além disso, a representação cita viagens de parlamentares do PL a Washington, custeadas pela Câmara dos Deputados, o suposto alinhamento do partido à política externa de Donald Trump e a atuação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, nos Estados Unidos, em iniciativas consideradas contrárias aos interesses brasileiros, aos interesses do PT, da esquerda, né? E aí eles entram nessa que iniciativas contrárias, né, aos interesses dos brasileiros. No fim, a federação pede que, caso a investigação confirme a subordinação do PL a interesses estrangeiros, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aplique as penalidades previstas na legislação eleitoral. Enquanto isso, eles vão entregando tudo para a China, né? Estão tomando gado de produtores no Pará, em Roraima, né? De produtores que estão há 40 anos, 50 anos nas terras, com pretexto, né, de falar que é terra indígena, sem mandado judicial, com Força Nacional, ICMBio, IBAMA, atuando como bandidos, pistoleiros, né, atirando em produtores, pequenos produtores rurais. O gado some, né, some por uma fronteira desprotegida, que o próprio governo mandou sair as Forças Armadas das fronteiras, e o gado está indo abastecer quem? O tráfico naquela região, né, é o que estão questionando. Por que eu lembrei de tudo isso, né? Porque para eles entregar o Brasil para a China, que ninguém está vendo, não está sendo noticiado ainda, né, pela grande mídia, só pela mídia independente, que às vezes não atinge muitos canais, né? Mas pela internet você pode acompanhar alguma coisa, redes sociais e tal, né? Aí eles vêm falar que a oposição, os adversários deles, que estão cometendo crime contra a pátria, contra o Brasil, né? Crime de lesa pátria. Mas, e eles, né, que estão entregando o Brasil silenciosamente para a China? Quando o Brasil acordar, não vai dar tempo. Por isso, o ano de 2026 é o ano de endireitar o Brasil. É hora da seta para a direita, limpar esse Congresso Nacional, colocar mais gente de direita lá para mudar um pouco essa situação, porque há mais de 20 anos estamos no comando dessas raposas do comunismo, né? E seja ela centro, esquerda, raposa de direita que tiver também tem que sair, tem que limpar. Mas o fato é que esse ano é hora de endireitar. Raposa de direita não, daqueles que se fazem de direita
e são centro e são esquerda, são do sistema, né? Mas está na hora de endireitar o Brasil. Então vamos aproveitar esse ano, que é ano de eleição, e vamos fazer um limpa no Congresso Nacional, colocar a maioria dos senadores de direita e eleger Flávio Bolsonaro aí, mudar, né, o comando desse país. Vamos falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office, né, que vem aí com um fantástico empreendimento, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã com a Coop Incorporadora e Construtora, que fica localizada ali na rua Deputado Arão Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você pode conhecer esse moderníssimo empreendimento indo ali mesmo no prédio, né, na Deputado Arão Moreira, onde está a central de vendas, né, da equipe da Coop Home Office, os competentes profissionais da Coop Home Office, né. O prédio está em fase de acabamento, né, são 4 anos e 1 mês, né, de obras ininterruptas, né, não parou a obra em 4 anos e 1 mês, e a central de vendas já está funcionando ali no prédio, porque o que resta são acabamentos. A gente sabe que acabamento às vezes demora, mas o que resta são os acabamentos. E é claro que os profissionais da Coop Home Office vão receber você da melhor forma possível. Eles vão te mostrar todo o projeto, a planta do projeto, vão mostrar como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir de sua inauguração, né? E é lógico, vão mostrar para você que é perfeitamente possível você adquirir, você comprar um prédio nesse moderno empreendimento da Coop Home Office. Ainda restam alguns apartamentos, as salas comerciais de 23 metros quadrados acabaram, a partir de 23 metros quadrados tinha, né, acabaram, todos foram vendidos e restam alguns apartamentos, então você ainda pode realizar esse sonho, né? É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e deixar a nossa princesinha dos Ervais ainda mais moderna. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está localizado ali nas esquinas das Avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado o Bob's Ponta Porã. O Bob's, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E nessa trajetória de 70 anos, e do Bob's, do caçula Bob's Ponta Porã, né, dá experiência e solidez para que o Bob's Ponta Porã ouse e inove, né? E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, se tornando um Bob's Fan. Como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página bobs.com.br e ali na primeira página vai rolar um pouquinho para baixo, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Nesse cadastro aí, você vai preencher os dados e vai resgatar cupons, vai gerar cupons para você resgatar futuramente e participar de várias e várias promoções, como na torcida com o Bob's Fan, né? Então tem cupons exclusivos que você pode aí na promoção ali, né, participar. E tem também várias e várias promoções, a promoção como essa, por exemplo, né, o Trio Bacon de Responsa com Fanta com 10% de desconto no resgate de cupons, né? Então o Trio Bacon de Responsa vem com uma Fanta, com o bacon de Responsa e a batata, né? Então é isso aí, né? É muito barato, com 10% de desconto. E claro, você vai encontrar várias opções ali no cardápio de sanduíches, por exemplo, você vai encontrar, olha só que delícia, o Big Bob picanha e costela, né? Fantástico. Tem também o Double Cheese picanha e costela, tem o Cheddar australiano picanha e costela, tem o Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, com 2 hambúrgueres suculentos com cebola chapeada em cubos, 2 queijos, alface e molho classic e um pão de gergelim. Tem também o Bob's Salad duplo, o Chicken Filé Junior, o baconzudo Chicken Crispy. Tem também aí no cardápio de sanduíches
o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, o cheddar australiano, maravilhoso cheddar australiano, 2 hambúrgueres bovinos, num pão australiano levemente adocicado, com cheddar super cremoso e cebola caramelizada ao shoyu. Tem também o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Chicken Bacon de Responsa, o Crispy Bacon, o Bob's Costela, maravilhoso Bob's Costela. Quer ver mais maravilhoso ainda que o Bob's Costela? É o Bob's Costela 2 queijos e bacon. Mas tem mais. Tem o Chicken Crisp, tem o Bob's Burger, tem o Bob's Cheddar, o Cheeseburger, o Bob's Burger Veggie, né? E aí vai ter várias e várias opções, tá bom? Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado o Bob's Ponta Porã, que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, vamos lá, dando sequência, né, às nossas informações. A fronteira ainda vive, né, o clima gostoso, né, de ter duas seleções jogando no mesmo dia e as duas seleções se classificando numa fase de eliminatória, né, da Copa do Mundo, né. O Brasil ontem classificou-se. Daqui a pouco a gente vai falar mais do esporte, porque já saiu o adversário do Brasil, né? De acordo com o deputado federal, o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, o avanço do crime organizado não é mero acaso. Abre aspas para Sanderson, o Biratã Sanderson, né? O narco-estado já está instalado no Brasil. E ele faz esse alerta apontando né, um crescimento vertiginoso de facções criminosas classificadas recentemente pelos Estados Unidos como grupos terroristas, o que desagradou o governo Lula. Segundo o parlamentar, os criminosos já adentraram instituições, parlamento e altos escalões do judiciário. Enquanto o país afunda nessa violência orquestrada, o Palácio do Planalto fecha os olhos para a tragédia, talvez de forma planejada. Diante do colapso, o Biratã Sanderson deposita esperança na renovação do Congresso. Ele diz que é fundamental eleger deputados e senadores fortes para combater essa chaga política na raiz. Foi o que ele disse durante participação no Jornal da Cidade Online, em entrevista, né? Você pode acompanhar, porque eu tenho muitas informações aqui, minhas fontes, né, são duas, né, que eu gosto muito de acompanhar, né? São informações que 99% são corretas, que é o Jornal da Cidade Online, que tem o JCO Entrevista, onde o Biratã Sanderson deu essa entrevista, muito boa, pode acompanhar aí, né? E a Revista Oeste, né, que são dois... claro que tem outros aí, mas hoje eu me pauto nessas duas agências, nesses dois sites, porque são agências praticamente de notícias, né? Mas, né, são canais de jornalismo independente e trazem informação de confiança. Então hoje eu me pauto nesses dois informativos aqui, nesses dois meios de informação, que é o Jornal da Cidade Online, né, e a Revista Oeste. São, né, equipes de jornalistas sérios e independentes que ainda se pode confiar no Brasil. São esses jornalistas dessas duas redes de comunicação aí, que são muito competentes, por sinal, né? E hoje, nesta terça-feira, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, compartilhou nota da Frente Parlamentar da Agropecuária sobre o Plano Safra 2026. Integrante da diretoria da frente, a senadora expressou preocupação sobre o planejamento do plano com redução de 29 bilhões de reais para o agro no próximo ano. E ainda tem gente que diz que esse governo é a favor do agro. Tem gente que consegue falar isso, né? Inclusive, tem gente do agro que consegue falar isso. Por incrível que pareça, tem. E a FPA aponta ineficiência no plano do governo Lula. Apesar da narrativa de programa recorde feita pelo governo federal, os números mostram que o plano representa uma redução aí de 29 bilhões e 600 milhões de reais, 5,73% em relação ao ciclo anterior, sem os fundos inseridos artificialmente
segundo pontua a nota compartilhada pela senadora por Mato Grosso do Sul. Entre os pontos da frente parlamentar para a agropecuária sobre o plano safra está a redução do crédito de custeio e comercialização de 414 bilhões e 700 milhões para 384 bilhões e 900 milhões, com percentual de menos 7,2%. Justamente a modalidade que garante o plantio, a compra de insumos, a manutenção da atividade produtiva e o abastecimento, segundo diz a frente. Os investimentos subiram 38%, de 101 bilhões e 500 milhões para 140 bilhões e 200 milhões de reais, inflados pela inclusão de 38 bilhões e 500 milhões de reais de fundos que não fazem parte do escopo tradicional do crédito rural. E defendem os integrantes é o que fazem, né? Defendem, né? Os integrantes da Frente Parlamentar de Agropecuária, né? Entre os pontos da Frente Parlamentar da Agricultura sobre o Plano Safra está a redução do crédito de custeio e comercialização de 414 bilhões e 700 milhões para 384 bilhões e 900 milhões de reais, com percentual de menos 7,2%. Justamente a modalidade que garante o plantio, né? A compra de insumos, a manutenção da atividade produtiva e o abastecimento, segundo diz a frente. De acordo com a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, os investimentos subiram 38%, né? De 101 bilhões e 500 milhões para 140 bilhões e 200 milhões de reais, inflados pela inclusão de 38 bilhões e 500 milhões de fundos que não fazem parte do escopo tradicional do crédito rural, segundo defendem os integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária. Assim, eles afirmam que se trata de uma engenharia financeira que não resolve o problema do produtor, que precisa de crédito rural efetivo, acessível e contratado na ponta em momento crítico de endividamento. E a FPA, né, a Frente Parlamentar Agropecuária, ela também fez outros apontamentos nessa nota, como por exemplo o Moderfrota, que foi reduzido em 54%, afetando a renovação de máquinas e equipamentos, e o PCA, o Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns, teve queda de 28%, né? Apesar do reconhecido déficit de armazenagem no Brasil. Redução de 14,7% em recursos equalizados. São 97 bilhões de reais em recursos equalizados contra 113 bilhões e 800 milhões no ciclo anterior. O programa de subvenção ao prêmio do seguro rural vem sendo contingenciado ano após ano e sofreu novos cortes. Com o orçamento reduzido, a cobertura estimada deve ser a menor em 10 anos, alcançando assim apenas 2 milhões e 69 mil hectares, justamente em um cenário de maior risco climático e confirmação do fenômeno El Niño. A FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, disse reconhecer o esforço do governo na redução dos juros, mas alegou que a medida é insuficiente diante do nível de endividamento do setor, que também passa por restrição de crédito. O mais preocupante é o gesto político do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que fez questão de afirmar que não vai participar do lançamento do Plano Safra da Agricultura Empresarial, reservando presença apenas ao anúncio da agricultura familiar, segundo disse a FPA em nota. Conforme a frente, existe uma tentativa equivocada do governo de dividir o agro brasileiro, né? E a Frente Parlamentar para a Agropecuária defendeu que pequenos, médios, grandes produtores, cooperativas e cadeias produtivas são responsáveis por produzir alimentos, gerar empregos, movimentar municípios e sustentar a economia nacional. O Brasil não pode continuar com a gestão de políticas públicas por diferenças eleitorais. A FPA vai seguir atuando no Congresso Nacional para garantir crédito real ao produtor e avançar com o PL 5.122/2023 da renegociação das dívidas rurais.
pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, e com o projeto de lei número 2.951/2024, que reformula o seguro rural, né? Foi o que finalizou a nota, mas a verdade é que a diretoria, né, a senadora Tereza Cristina, que está na diretoria da Frente Parlamentar para a Agropecuária, ela está alertando que o Plano Safra vai ter uma redução de 29 bilhões de reais. É só esse montante aí, né? Vamos lá, né, falar da Solo Forte. A Solo Forte, que é uma empresa, né, de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para que haja a alta produtividade das lavouras. E claro, tem aí em seus quadros profissionais experientes com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Trabalha sempre estreitamente colaborando com produtores rurais de Ponta Porã, de Pedro Juan Cabaleiro e toda a região de fronteira, utilizando de decisões fundamentadas em dados para realmente maximizar a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos. E o grande diferencial da Solo Forte é que constantemente os seus profissionais, as equipes, né, da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, e isso garante um acompanhamento personalizado, um acompanhamento próximo de cada lavoura, e isso agrada muito o produtor rural. Claro, a segurança também é uma das preocupações da Solo Forte, por isso trabalha implementando práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E a Solo Forte trabalha sempre com o que há de mais moderno, com o que há de melhor, e sempre se utiliza de tecnologias avançadas e práticas inovadoras para dessa forma realmente aumentar ao máximo a produtividade nas lavouras e assim garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. A Solo Forte trabalhando com o que há de melhor para o produtor rural em Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro e toda a região de fronteira. Vamos seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Vamos falar do Flávio Bolsonaro e do Javier Milei, né? Porque o presidente da Argentina, Javier Milei, cancelou sua presença na cúpula de líderes do Mercosul nesta terça-feira, dia 30. Ele foi o único chefe de Estado ausente na reunião em Assunção, no Paraguai. Nesta segunda-feira, o Milei esteve com o senador e pré-candidato do PL ao Planalto, Flávio Bolsonaro. Posou para fotos com o brasileiro e disse que torcia por ele nas eleições de outubro. Mais tarde, no mesmo dia, o argentino participou de uma conferência latino-americana em Buenos Aires, ao lado de Flávio, e durante o discurso à comunidade judaica, Milei disse que espera que Lula perca a disputa à reeleição no Brasil. Abre aspas para Milei: hoje também estamos vendo um novo despertar em toda a região, onde a esquerda continua recuando. Primeiro perderam no Chile, na semana passada perderam na Colômbia, já sabemos também que perderam no Peru e espero que em outubro percam no Brasil, disse o Milei. É o que nós esperamos também. Durante a reunião, Flávio, por sua vez, chamou Lula de antissemita e prometeu reaproximar o Brasil de Israel caso seja eleito. Ao tratar da política externa brasileira, afirmou que o governo rompeu, na prática, a relação diplomática com o país e criticou as declarações do presidente sobre a guerra na faixa de Gaza. Lula é antissemita, digo com convicção, foi o que afirmou Flávio Bolsonaro. E a economia brasileira piora, né? E segue abaixo do nível pré-pandemia. Pelo menos essas são as apurações da Fundação Getúlio Vargas, né? Que apurou essa queda de indicadores e ameaças ao crescimento do país, né? Isso não é novidade para ninguém também. A produtividade da economia brasileira voltou a apresentar desempenho negativo no primeiro trimestre de 2026 e permanece abaixo do nível registrado antes da pandemia da Covid em 2019, né? 2020, né? Os dados são um levantamento do Observatório da Produtividade Regis Boneri, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE. E segundo a FGV, a produtividade total dos fatores, PTF, indicador que mede a eficiência com que trabalho e capital são combinados na economia, caiu 1,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior, considerando as horas efetivamente trabalhadas.
Pela metodologia baseada nas horas habitualmente trabalhadas, o recuo foi de 0,8%. Na comparação com o quarto trimestre de 2025, já com ajuste sazonal, a PTF também apresentou retração. O indicador baseado nas horas efetivamente trabalhadas recuou 0,6%, né? Enquanto que a métrica baseada nas horas habituais caiu 0,5%. O estudo mostra que a produtividade continua distante dos níveis observados antes da crise sanitária. A PTF, calculada com base nas horas efetivamente trabalhadas, está 5,8% abaixo do patamar do quarto trimestre de 2019. Já a medida baseada nas horas habitualmente trabalhadas permanece 5% inferior ao nível pré-pandemia. E de acordo com a FGV, diferentemente da produtividade do trabalho tradicional, que considera apenas o valor adicionado gerado por trabalhador, a produtividade total dos fatores avalia eficiência conjunta, né, da utilização da mão de obra e do capital físico na economia, sendo considerado um dos principais indicadores da capacidade de crescimento sustentável de um país. O levantamento é elaborado a partir das contas nacionais trimestrais e da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, o PNAD. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, né? Ambas do IBGE, além da sondagem da indústria produzida pela própria FGV-IBRE. E para os pesquisadores, o resultado reforça que a economia brasileira continua enfrentando dificuldades para elevar a sua eficiência produtiva, um fator considerado essencial para sustentar o crescimento da renda e da atividade econômica no longo do prazo. Vamos ver aqui as informações que nós temos. Essa informação é esportiva, né? Vou deixar para a parte esportiva aqui, talvez até para amanhã, né? Mas vamos à situação da Venezuela. A Venezuela continua contabilizando aí os números da tragédia, os números tristes, né, da tragédia, e o número de mortos chegou aí a 1943, né, de acordo com as informações que vão chegando, né, nas atualizações. O número de mortos provocados pelos dois terremotos que atingiram o norte da Venezuela na última semana subiu para 1943, segundo o balanço divulgado nesta terça-feira pelas autoridades do país. O total de feridos também aumentou de forma expressiva, chegando a 10.500 pessoas, né? É uma situação dramática que vive a Venezuela. E um menino de apenas 3 anos sobreviveu quase 6 dias preso sob toneladas de escombros, em completa escuridão, após os devastadores terremotos que abalaram a Venezuela. Sem comida, sem água, apenas o pulsar de um coraçãozinho minúsculo que se recusou a se render. Uma equipe de socorristas da Jordânia conseguiu resgatar com vida, e nesta terça-feira, um menino de 3 anos que havia ficado soterrado sob os escombros após os 2 terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho, segundo informações da Defesa Civil jordaniana. O resgate da criança é considerado uma exceção extremamente rara por ter ocorrido 6 dias após os tremores de magnitudes 7,2 e 7,5 que deixaram 1.943 mortos e 10.571 feridos, segundo o balanço oficial mais recente. Especialistas estimam que a janela para retirar pessoas soterradas com vida após um terremoto seja de cerca de 72 horas. De acordo com a Diretoria de Segurança Pública da SP da Jordânia, os socorristas trabalharam durante horas para alcançar a criança que estava presa sob os destroços de uma residência. Primeiro vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, da Futura Soluções Agrícolas que surgiu em 2014 em Ponta Porã com a ideia de crescer e se tornar essencial aí, né, para o agronegócio no Brasil e no Paraguai. E começou pequeno, primeiro em Ponta Porã, depois expandiu, ultrapassou os limites do município, serviu primeiro os municípios aqui da região de fronteira, hoje já atende a maioria das cidades do estado de Mato Grosso do Sul, inclusive algumas dos estados da região centro-oeste do Brasil. E no Paraguai, o mesmo caminho foi feito, primeiro instalando-se em Pedro Juan Caballero, na capital do departamento de Lamambai, depois indo para o interior do departamento, em outras cidades. Hoje já passou a atender no departamento de Concepción, está no Chaco Paraguaio, já é essencial para o agronegócio da República do Paraguai e já é essencial para o centro-oeste brasileiro, né? Então já está
cumprindo a missão e a meta de iniciar pequeno e se tornar essencial. E é claro que a Futura Soluções Agrícolas trabalha sempre com o objetivo de levar as melhores soluções ao homem do campo. A Futura Soluções Agrícolas, por exemplo, é o distribuidor oficial da Eurofilt, né, para o estado de Mato Grosso do Sul. A Eurofilt, que é uma empresa, né, de fabricantes de filtros de alto desempenho para diesel, está presente em mais de 12 países. E é claro que, como o caminho né, levar as melhores soluções ao produtor rural, né, então você vai encontrar de tudo que há de melhor e de maior eficiência lá na Futura Soluções Agrícolas. Tem aí em seu pátio uma grande variedade, né, de maquinários e implementos agrícolas para que realmente o homem do campo tenha seus ganhos dentro de sua propriedade rural. E a Futura Soluções Agrícolas está localizada ali na rua Lino do Amaral Cardinal, né, no bairro Júlia Cardinal, bem do lado, né, da rodovia BR-463, saída para Dourados. Está presente também em Pedro Juan Cavalheiro, no quilômetro 5 da belíssima Ruta Quinta. Quem está conosco também é a Baturité Conveniências, né, do nosso amigo Carlinhos Dalzaker, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a AGESU e na divisa já com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali você vai encontrar um ambiente aconchegante, né? Você vai ser bem recebido pelo Carlinhos Dalzaker e seus familiares. Vai ver, né, que ali você pode levar os familiares, levar os amigos depois de um dia de expediente, né, para aquela resenha do final do expediente, tomar uma cerveja gelada, o frio está chegando, né, tomar aquele vinho gostoso, também tomar um bom uísque, uma boa vodka, também tomar aí um bom conhaque e tem aquela cachaça de Minas. Né? Para quem gosta de cachaça, sabe que as cachaças mineiras são uma das melhores do Brasil. Chega a dar água na boca para quem gosta, né? Então, o Carlinhos Dalzaker disse que lá tem vários tipos de cachaça, saborizadas, sabor de banana, né? Mas as que mais saem são as puras e as raizadas. Então lá você vai encontrar cachaça de Minas na Conveniência Baturité. Para aquelas pessoas que não dão conta de bebida alcoólica, não podem beber, não gostam de beber bebida alcoólica, e para a criançada tem as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. E é claro, para aquelas pessoas que não gostam de enfrentar as grandes filas dos supermercados, a Baturité Conveniências é uma conveniência muito surtida, tem de tudo que você precisar lá, com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Bom, vamos lá para a parte esportiva do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões. Deixa eu anotar aqui uma coisinha para não esquecer, né? Falar de futebol, né? Já que o Brasil teve o seu adversário definido nesta terça-feira e vai ser a Noruega, né? A Noruega vai ser adversário do Brasil. O jogo foi hoje à tarde, né? A seleção da Noruega vai enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, depois da equipe europeia garantir classificação ao vencer a Costa do Marfim por 2-1 em uma partida disputada em Dallas, nos Estados Unidos, né? O confronto decisivo entre noruegueses e brasileiros está marcado para o próximo domingo, dia 5 de julho, às 16 horas no horário de Brasília. O jogo acontece no MetLife Stadium, na cidade de Nova Jersey. A vitória da Noruega se confirmou apenas nos minutos finais da partida. O gol decisivo saiu depois de um cruzamento de Patrick Berg, quando o atacante Erling Haaland mandou a bola para o gol e cravou o placar em 2-1. Antes do lance que definiu o placar, a equipe europeia havia aberto o marcador no primeiro tempo com o gol de Antônio Nusa. A Costa do Marfim chegou a empatar o duelo no segundo tempo com Amad Diallo, mas não conseguiu evitar a eliminação do torneio. O jogo de domingo representa um desafio para o Brasil, né? Porque a seleção brasileira nunca conseguiu vencer a Noruega em toda a história do futebol profissional masculino. As duas seleções se encontraram em 4 ocasiões, entre partidas oficiais e amistosas. O saldo histórico favorece os noruegueses, que somam 2 vitórias e 2 empates contra o Brasil. Então tá na hora do Brasil vencer, né? Mas um tabu a se quebrar. Futebol é isso, é tabu para ser quebrado, né? Então nós já tivemos até aqui, nessa fase de eliminatória, a África do Sul perdendo para o Canadá por 1-0, o Canadá se classificou.
Nós tivemos também o Brasil vencendo o Japão por 2-1, no sufoco danado, mas venceu. E o Paraguai fazendo história ao empatar com a Alemanha nos 90 minutos em 1-1, 0-0 na prorrogação e vencer nos pênaltis por 4-3. Ontem outra zebra, a Holanda empatou com o Marrocos em 1-1 no tempo normal, nos pênaltis deu Marrocos 3-2 e está nas oitavas de final. E hoje nós tivemos, né, mais 2 jogos, né? A Costa do Marfim, que perdeu para a Noruega, e a França, que ganhou da Suécia. A França chegou a ter dificuldade, mas fez 3-0 na Suécia e se garantiu também na fase de oitavas de final. Hoje ainda tem México e Equador. Amanhã, às 11 horas, tem Inglaterra e República, aliás, ao meio-dia, Inglaterra e República do Congo. Às 14 horas tem Bélgica e Senegal. Às 19 horas tem Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina. E aí, na quinta-feira, tem Espanha e Áustria às 14 horas, 15 horas. Às 19 horas tem Portugal e Croácia. Na quinta também, às 23 horas, tem Suíça e Argélia. E na sexta, às 14 horas, tem Austrália e Egito. Na sexta também, às 18 horas, tem Argentina e Cabo Verde. E o último jogo da fase 16 avos de final será entre Colômbia e Gana, né? Na sexta também, às 21h30. E aí, confrontos já definidos, então, Canadá e Marrocos, Brasil e Noruega. O Paraguai está esperando seu adversário aqui, né? Vamos aguardar o adversário do Paraguai. Vamos falar de quarta divisão do Campeonato Brasileiro, porque tem Mato Grosso do Sul classificado aí, né? O time do Iviema empatou com o Democrata de Governador Valadares em 1-1 e está classificado para a próxima fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D. E automaticamente também já se classificou para a Série D do ano que vem, né? Sem depender do resultado do Campeonato Estadual. Já está classificado para a quarta divisão do ano que vem, caso não avançar, né? Caso não se classificar para a terceira divisão. A Série D, depois desse empate, né, o Iviema abriu o marcador aos 32 do primeiro tempo e sofreu o gol de empate já aos 50 do segundo tempo, né? Ficou no 1-1, havia vencido a primeira partida por 3-1, se classificou, né? E vai enfrentar agora o Asa de Arapiraca nas oitavas de final. Todos os times da terceira fase já estão no mínimo garantidos para a disputa da edição de 2027 da quarta divisão, com exceção dos que ascenderem a Série C, né, dos que subirem a terceira divisão. Os confrontos da próxima fase também no sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta, também já são conhecidos. Dos 32 classificados, 3 já disputaram a elite nacional desde que foi adotado o modelo de pontos corridos, que começou em 2003. América de Natal, o CSA de Alagoas e a Portuguesa de Desportos, né, a Lusa. Então, vamos ver os confrontos: Goiatuba e Manauara, Imperatriz e Ferroviário, Porto Velho e Gama, Trem e América de Natal, Luverdense e Guaporé, Águia de Marabá e ABC, Nacional e Capital, Maguari e Iguatu, Craque e 13, São José do Rio Grande do Sul e Portuguesa Carioca, Serra Branca e Uberlândia, Marcílio Dias e Portuguesa, Betim e CSA, Velo Clube e São Luís, Cianorte e 15 de Piracicaba e Iviema e Asa de Arapiraca. Deixa eu ver se eu já tenho aqui, só para ver se a gente já consegue aqui mostrar a data do confronto, né? Não sei se já temos a próxima data e também o local dos confrontos, né? Porque tem que ver como é que foi a classificação do Asa de Arapiraca aí, se ele joga em casa a primeira ou se joga a segunda em casa, né? Vamos ver aqui já pra gente ver como é que vai ficar a situação aqui. Tem uma última informação aqui que eu vou passar para vocês já antes de encerrar o esporte. A notícia que eu mais ou menos que já esperava, né? Vamos lá. Então, já no dia 4, ou seja, nesse final de semana, né? Nós teremos já os jogos da terceira fase aí do Brasileirão da quarta divisão da Série D. Então, deixa eu ver aqui, o Iviema joga... Vamos ver aqui qual... O Iviema joga primeiro em casa, na segunda, dia 6, no Saraivão. Segunda-feira que vem, então, no Saraivão tem Iviema e Asa de Arapiraca. E o outro jogo vai ser no domingo, lá no Municipal de Arapiraca, em Alagoas, né? Lá em Arapiraca,
o Asa recebe o Iviema. Vamos esperar que o time de Mato Grosso do Sul se classifique também nessa fase. Bom, vamos lá com a informação que nós recebemos agora há pouco aqui, né? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro anunciou sua saída da presidência do PL Mulher na noite desta terça-feira. A decisão ocorre em meio à repercussão acerca de seu desentendimento público com o pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro. Abre aspas para a nota de Michele Bolsonaro divulgada à imprensa agora há pouco. Na condição de presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a presidência do PL Mulher para me dedicar integralmente aos cuidados para com meu marido e minha filha. Foi o que anunciou a Michele em nota divulgada. Michele afirmou que, durante sua trajetória na presidência do PL Mulher, construiu um exército de mulheres, né, de bem, e que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nação. Ressaltando que o movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para nossos filhos e netos. Mais uma vez, abre aspas para Michele Bolsonaro. Peço a Deus que esteja sempre com vocês, inspirando e conduzindo esse trabalho, e que as mulheres ocupem cada vez mais os lugares que lhes pertencem nas esferas de decisão e de poder. Vocês estarão sempre nas minhas orações como forma de gratidão e de amor por cada uma de vocês. Agradeço também ao presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado em mim tão nobre desafio. E nesta tarde, a Michele Bolsonaro se reuniu com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O encontro reservado ocorreu na sede do partido, no prédio Brasil 21, localizado no centro de Brasília. Michele saiu da reunião com Valdemar sem falar com a imprensa. E a Oeste apurou que a ex-primeira-dama já teria acenado a aliados próximos de que estava cogitando não lançar sua pré-candidatura ao Senado Federal. Depois da reunião no PL, a ex-primeira-dama seguiu para um segundo encontro no Palácio do Buriti, desta vez com duas aliadas, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP. Olha só as aliadas. A Damares até tem cometido alguns deslizes, mas ela ainda pode ser considerada aliada. Agora, Celina Leão, meu Deus, né? O anúncio de sua saída da presidência do PL Mulher ocorreu logo depois do encontro com Damares e Celina. Pronto, né? Era o que previsível mais ou menos o que ia acontecer depois de tudo. E aí ela, para não colocar mais lenha na fogueira, deve ter sido aconselhada aí pelo Jair Bolsonaro a não seguir, né, como a presidente do PL e abre mão da candidatura ao Senado. Para mim foi vaidade, mas, né, não vamos aqui questionar o que causou, né, essa decisão aí da Michele Bolsonaro. Mas é isso. Essa é a última informação de hoje. Amanhã nós voltaremos com mais informações. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.